Bom, os NADs H e os FADs H2 vão chegar lá na cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons mais a quimiosmose formam juntas a fosforilação oxidativa. Então, tem duas imagens aqui, eu vou utilizar essa segunda aqui, que eu gosto mais dela. Aqui você tem a crista mitocondrial, membrana interna, e aqui em cima você tem a membrana externa da mitocôndria, que não está aparecendo. Então, você tem membrana interna e membrana externa da mitocôndria. E esse espaço, o que é? Esse aqui é a matriz mitocondrial. Então, em laranja você tem o espaço entre as duas membranas da mitocôndria, e em amarelo você tem a matriz mitocondrial. Pois bem, então o que acontece aqui? Você nota o complexo proteico de carregadores de elétrons, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, presença da ubiquinona, que é um transportador de elétrons, mas não é proteica, a ubiquinona não é uma substância proteica, ok? Ela é uma quinona, que você estuda na química orgânica. Você tem aqui o citocromo C, entre o complexo 3 e 4. Lembremos que o complexo 3 e 4 também possui citocromos, que são proteínas que transportam elétrons na cadeia transportadora. Nós temos o complexo 1 e o complexo 2 com desidrogenases, enzimas que removem hidrogênios. E desse lado direito você tem a ATP sintase, uma enzima que gera ATP a partir do fluxo de prótons. Você vai entender já já o processo. Pois bem, então o que nós temos aqui? A teoria quimiosmótica de Mitchell. Peter Mitchell que descobriu isso aqui. Impressionante cadeia transportadora de elétrons. E a quimiosmose. Vamos comigo. Então, os NADs H e os FADs H2 que estão reduzidos, vindo lá do Sid Krebs, o NAD H e o FAD H2, como também os hidrogênios e elétrons desse NAD vindos da glicólise. Então, eu quero lembrar vocês que o NAD H ele vai ser oxidado pelo complexo 1. Esse complexo 1 proteico, que tem desidrogenases, ele vai oxidar o NAD H e NAD+. E os H+, serão bombeados para o espaço entre as duas membranas da mitocôndria, membrana interna e externa. E os elétrons vão seguir caminho pela seta amarela aqui. Os elétrons, ao serem liberados desse NADH, vão liberar energia para bombear uma quantidade de H+, que vai permitir a produção de 2,5 ATPs na ATP sintase. Calma que eu chego lá. Os FADs H2 também serão oxidados. A FAD, pelo complexo 2, que também tem desidrogenases. A questão é que quando o FAD H2 ele é oxidado e libera seus elétrons, nessa liberação de elétrons, haverá liberação de energia para bombear H+, suficientes para gerar 1,5 ATP na ATP sintase. Então, já deu para perceber que a produção de ATP pela ATP sintase depende da quantidade de H+, e cada NADH e cada FADH2 consegue bombear. Então, vamos comigo. Então, tanto o NADH quanto o FADH2, ao serem oxidados, liberam elétrons e H+. E os H+ do NADH serão repassados para onde? Serão repassados para o espaço entre as duas membranas da mitocôndria pelo complexo 1. Já os hidrogênios aqui do FADH2 serão repassados aqui com a ajuda do complexo 2 e do complexo 3 aqui. Particularmente o complexo 2 ajuda a desidrogenar e o complexo 3 ajuda a bombear. Então nós temos os H+ sendo bombeados e os H+ começam a se acumular no espaço entre as duas membranas, criando o que a gente chama de gradiente eletroquímico. E esse excesso de H+ que vai ser gerado aqui vai dar condições energéticas para que essa enzima produza ATP. Afinal de contas, o acúmulo de H+ nesse espaço, ao passar por dentro dessa enzima ATP sintase, irá transferir energia para, a partir do ADP fosfato, formar ATP. Então, de onde vem a energia para gerar ATP? Vem do acúmulo de H+ que fica nesse espaço. Mas de onde vem os H+? Vem da oxidação do NADH e do FADH2. Esse NADH e esse FADH2 serão oxidados, liberarão H+, e ao passarem pela ATP sintase, liberarão energia para gerar ATP a partir do ADP fosfato. Então, esses H+ passam do espaço entre as duas membranas da mitocôndria e voltam para a matriz mitocondrial, e aí nós temos o processo de quimiosmose. E os elétrons? Bom, lembremos mais uma vez que o NADH libera uma quantidade de H+, que vai fazer com que haja produção de 2,5 ATPs aqui pela ATP sintase. E o FAD libera hidrogênios para produzir 1,5 ATP aqui pela ATP sintase. Lembremos que tanto os elétrons do NAD quanto os elétrons do FAD vão passar para a ubiquinona, do complexo 1, os que vêm do NADH, e do complexo 2, os que vêm aqui
do FAD-H2 passam para o biquinona, passando os elétrons para o complexo 3, que passa para o citocromo C, que passa para o complexo 4, esse complexo 4 é chamado complexo citocromo-oxidase, e o complexo 4 passa os elétrons para o oxigênio atômico. O oxigênio atômico, ao receber os elétrons, transforma-se em O2-. Acompanhe comigo. Se esse oxigênio atômico, que é o aceptor final de elétrons, recebe 2 elétrons, ele fica O2-. O2- mais 2H+, forma o quê? Forma água. Forma água. Não é verdade? Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, que o oxigênio corresponde, então, ao aceptor final de elétrons da respiração celular. Bom, então, visão geral do processo. Mais uma vez, de onde vêm os elétrons? Os elétrons vêm do complexo 4. E vem do citocromo C, do 3, e aí você já entendeu anteriormente o que é que acontece. Quando os elétrons chegam aqui no oxigênio, o oxigênio atômico fica O2-, mais 2H+, forma água. Os H+, vieram de onde? Vieram da passagem aqui pela ATP sintase. Os H+, eles atravessam a ATP sintase e retornam à matriz, gerarão água. Quais são os efeitos da falta de oxigênio para uma célula? Sem oxigênio, pessoal, o que é que acontece? Não haverá o aceptor final de elétrons. Se não tiver o aceptor final de elétrons, o que é que vai acontecer? Ora, se não tiver o aceptor final de elétrons, o complexo 4, citocromo C, complexo 3, o biquinona, complexo 2, complexo 1, estarão saturados de elétrons. Logo, se eles não conseguem descarregar os elétrons, eles vão ficar saturados de elétrons. Dessa forma, NADs H, ou seja, NADs reduzidos, e FADs H2, ou seja, FADs reduzidos, não irão conseguir descarregar os seus elétrons. Logo, não vão poder se oxidar. Se os NADs H e os FADs H2 não conseguirem se oxidar, não haverá, então, a transferência de H+, para o espaço entre as duas membranas da mitocôndria. E assim, sem H+, não haverá produção de ATP. Então, veja que isso aqui, se não tiver oxigênio, haverá uma saturação de elétrons desses complexos, transportadores de elétrons, e os NADs H e os FADs H2 não conseguirão descarregar os elétrons que chegarem a essa região. E, dessa forma, haverá o quê? Haverá uma não transferência de H+, para esse espaço intermembrana mitocondrial. Então, com isso, não haverá produção de ATP. Ok? Um outro ponto. Quais são as consequências do envenenamento por monóxido de carbono e cianeto? Bom, o monóxido de carbono e o cianeto, eles se ligam ao complexo 4 citocromo oxidase. E, ao se ligarem, eles vão impedir que esse complexo 4 receba elétrons e repasse. Logo, seria algo similar à anóxia, ou seja, a falta de oxigênio. Porque se o complexo 4 ficar bloqueado pelo monóxido de carbono ou pelo cianeto, que são venenos, toda a cadeia transportadora ficará saturada de elétrons, não conseguindo mais receber elétrons do NADH e do FADH2. Ou seja, mesma coisa da falta de oxigênio. E aí os NADH e os FADH2 não conseguirão descarregar elétrons na cadeia transportadora. Logo, não conseguirão se oxidar. Logo, não haverá transferência de H+, para o espaço entre as duas membranas da mitocôndria. Sem H+, sem ATP. Agentes desacopladores 2,4 de hidrofenol. Eles vão sequestrar H+ do espaço entre as duas membranas da mitocôndria, transferindo para a matriz mitocondrial. Ou seja, se eles sequestram os H+ aqui desse espaço, fazendo os H+ passarem pela membrana interna, sem passar pela ATP sintase, eles vão desacoplar a produção de ATP. Eles são conhecidos como agentes desacopladores. Particularmente aqui eu estou falando aqui do 2,4 de nitrofenol. E ao promover essa transferência de H+, sem passar pela ATP sintase, pela membrana interna da mitocôndria para a matriz, vindos da zona intermembrana mitocondrial, eles vão desacoplar, eles vão fazer os H+ vazarem para a matriz. Dessa forma, haverá menos ATP na célula, forçando essa célula a oxidar mais seus carboidratos, suas gorduras e suas proteínas, forçando essa pessoa a emagrecer. Então, eles eram usados para emagrecimento, só que eles causam um risco muito grande à saúde. Afinal de contas, quando eles promovem esse fluxo de H+, desse espaço intermembrana para a matriz, há uma grande liberação de calor. E essa grande liberação de calor leva a risco de morte.